interessante, Lula falou sobre essa polarização dele com Bolsonaro. Ele tem feito a avaliação da eleição na capital paulista como uma eleição entre ele e a figura, como ele chama, né, Bolsonaro. Tanto é esse apoio a Guilherme Boulos, conseguiu colocar a Marta Suplicy, que é uma amiga, né, de Lula, eu acho que em primeiro lugar, e conseguiu convencer Marta Suplicy a voltar para o PT, conseguiu convencer o PT a aceitar novamente, né, Marta Suplicy, para que ela fosse vice de Boulos, ele fazendo essa luta aí para que Boulos seja eleito prefeito de São Paulo. Ele representando Lula e o PT, e Ricardo Nunes, que recebe um pouco tímido o apoio de Bolsonaro, mas recebe, é o candidato bolsonarista. Então, essa polarização vista aqui na eleição de São Paulo. A pesquisa da Datafolha de hoje, que tem um recorte da capital paulista, que começou, na verdade, ontem com os resultados sobre as intenções de voto na capital paulista, que colocam os dois com empate técnico. A pesquisa de hoje traz o recorte do peso do padrinho político. É muito interessante ver aqui, se a gente for abrir aqui a pesquisa, vamos mostrar aqui o gráfico, Luísa. É bem interessante aqui a pesquisa falando sobre Lula e Bolsonaro, o impacto que eles trazem. 63% dos entrevistados não escolheriam um candidato apadrinhado por Bolsonaro, ou seja, o apoio de Bolsonaro não é bom para o candidato. 42% não votariam em ninguém apoiado por Lula. Então a gente está vendo aí que não é tão polarizado dessa maneira no impacto do apoio de Lula e de Bolsonaro. Aqui são os gráficos, nesse azul mais escuro, levaria a escolher o candidato com certeza. Ó, Lula, 23%, quer dizer, se Lula apoiar, 23% dizem que sim, isso em agosto, aumentou um ponto percentual, está em 24%. Talvez faça voltar no candidato, é esse azul mais claro, caiu, agora está em 31%, né, nessa pesquisa atual. E 42%, que é esse em vermelho, não votaria de jeito nenhum num candidato apoiado por Lula. Era menor esse índice, 37% na pesquisa de agosto do ano passado. De Bolsonaro, a gente vê também uma mudança. Nesse momento, 63% não escolheriam um candidato apoiado por Bolsonaro. Era maior esse número, era de 68% em agosto do ano passado. Já aqueles que votam no candidato indicado por Bolsonaro aumentou de 13 para 17. E aqueles que tanto faz, de 16 para 19. Agora, chama a atenção também o apoio e o peso de Tarcísio de Freitas nessa escolha e também de Geraldo Alckmin, que é semelhante nos índices aí. 44% não votariam em alguém indicado por Tarcísio, 44% não votariam em alguém indicado por Geraldo Alckmin. Começo com você, Sakamoto, que inclusive vive aqui na capital paulista. Como é que você vê esse recorte da pesquisa falando do peso do apoiador, né? Quer dizer, hoje o Bolsonaro, ele prejudica um pouco mais o candidato que vai disputar a capital paulista, né? Vamos lembrar que na eleição de 2022, né, enquanto Tarcísio de Freitas e Bolsonaro ganharam no estado de São Paulo, o Haddad e o Lula ganharam no município de São Paulo, números praticamente invertidos, né, com uma distância boa, assim. Então, São Paulo, a capital São Paulo, ela é mais progressista do que o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é bolsonarista, a capital, ela não é bolsonarista, né? Tanto é que a capital do estado de São Paulo elegeu 3 prefeitos do PT. Luiz Erundina, que agora está no PSOL, Marta Suplicy, que agora volta ao PT, e Fernando Haddad, que hoje é o ministro da Fazenda. Inclusive, a Marta o Datafolha apontou a Marta como a prefeita mais bem avaliada dos últimos 40 anos, com 16%, e o Erundina e o Haddad empatados em terceiro, junto com o Mário Covas, com 11%. Malufão em segundo, com 13%, né? São Paulo, suas contradições. O que acontece, Fabiola, que eu acho que esses números eles são interessantes, que é o seguinte: primeiro, é claro que o Bolsonaro ele melhora um pouco a sua imagem,
né, em comparação ao processo anterior. O processo anterior era o quê? Era um ano em que o golpismo aconteceu. O golpismo vai se distanciando, né, vai ficando mais longe, então vai melhorando. E, é claro, ao mesmo tempo, Lula, com as dores, né, de estar no governo, é claro também que piora um pouco a avaliação. Né, diferente, como eu falei, a gente está falando da avaliação e reprovação, né, bem diferente do que da aprovação, da avaliação do Bolsonaro neste momento, que era pior, mas o Lula piora, Bolsonaro melhora, né? E só que tá aí os dois principais cabos eleitorais, Bolsonaro colado em Ricardo Nunes, e o bolsonarismo já percebeu que o bolsonarismo mais raiz percebeu que Nunes é Bolsonaro, tanto é que 71% daqueles que se dizem alinhados ao PL, vamos ser sinceros, alinhados ao bolsonarismo, né? Porque o PL não tem vida própria, orgânica, partidária assim, vão votar em Nunes, né? Enquanto isso, você tem uma grande quantidade dos petistas, né, os 48% que vão votar no Boulos. Ainda tem gente para ser avisada que o Boulos é o candidato do Lula, né? E da mesma forma, é claro que Fernando Haddad, Erundina e Marta vão pesar nessa história junto com o Lula. Mas o Lula é o grande cabo eleitoral do Boulos, Bolsonaro vai ser o grande cabo eleitoral do Nunes. Por que que eu digo isso? E aí é uma avaliação sobre os outros dois nomes. Geraldo Alckmin, ele aparece, né, com uma taxa lá, olha, 14%, votariam com certeza, 39% talvez, o Tarcísio bem parecido, 17,35%, 44% não, ou seja, comparativamente falando, né, o Lula ainda é o maior eleitor da cidade de São Paulo. Lula é ainda o grande eleitor da cidade de São Paulo. Esses números são dinâmicos, vai mudar. Mas o não, né, que não votaria de jeito nenhum do candidato do Tarcísio, né, ele é maior do que o do Lula, enquanto que a quantidade de eleitores, de pessoas que seguiriam o conselho do Lula é maior do que aquela do Tarcísio. Né? Tanto o Tarcísio quanto o Geraldo estão lá, não provocam grandes paixões. Ninguém vai chegar e falar assim, sou tarcisista, sou geraldista. Ninguém fala isso como é bolsonarista do Lista, porque os dois provocam paixões. São os dois grandes lideranças de massa do Brasil hoje. E esses dois estão disputando. Eu acho que é o seguinte: o que que acontece? Para o Lula, e aí eu conversei com pessoas, inclusive, da campanha do Boulos, para o Lula, né, vale a pena ainda polarizar. Né? Exatamente por quê? Porque apesar de ter mudado um pouco o contexto, Bolsonaro ainda é mais rejeitado que ele em São Paulo. E isso não deve mudar. Bolsonaro não vai passar a ser mais querido que o Lula em São Paulo. Isso é muito difícil. Ah, mas o Tarcísio vai entrar junto. Não, mas o Alckmin também entra junto, não no primeiro turno, que ele vai apoiar a Tabata, mas no segundo turno, eventualmente. Então, e você tem, como eu falei, Erundina, tem Marta, tem Haddad, tem um monte de gente do outro lado. Eu acho que esse cenário ele é mais positivo para o Boulos, que é o apadrinhado do Lula, do que do Nunes, que é o apadrinhado do Bolsonaro. Né? Eu acho que ele, no final das contas, mesmo sabendo que o Tarcísio vai aparecer mais com o Nunes do que o Bolsonaro, até porque é aquela coisa, o Nunes quer o voto dos bolsonaristas radicais, mas o Nunes não quer o Bolsonaro colado nele, não, porque ele sabe que o Bolsonaro é tóxico em São Paulo, o Tarcísio não. Só que o Tarcísio tem menos capacidade de mobilização, de provocar paixões e mesmo de transferência de votos do que o Lula, né? Então, eu acho que esse dado aqui mostra uma situação parelha, mas com vantagem para Lula Boulos.